Queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas ao estudo do livro A Caminho da Luz, através do programa Jesus e o Espiritismo. No dia de hoje, encerraremos o capítulo que iniciamos algumas semanas atrás, que é o capítulo 21, Época de Transição. Veremos hoje os enciclopedistas e também veremos a independência americana. Para aqueles que já me conhecem, para aqueles que não me conhecem, meu nome é André Luiz Querini Vilar. É uma alegria imensa estar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz, juntos neste estudo apaixonante desta obra de Emmanuel pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. As pessoas que quiserem entrar em contato comigo, mandando a sua sugestão, a sua mensagem, o WhatsApp é 19 997 782794. Quem desejar assistir os programas anteriores está no canal da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal e habilite as notificações. E também convido a conhecer o meu blog, andreluizvilar.com. Deixe a sua mensagem, compartilhe, conheça as matérias. É feita com muito carinho, com muito amor, visando a você que me acompanha. O primeiro item de hoje, os enciclopedistas. Emmanuel nos fala: o século XVIII iniciou-se entre lutas igualmente renovadoras, mas elevados espíritos da filosofia e da ciência, reencarnados particularmente na França, iam combater os erros da sociedade e da política, fazendo sossobar os princípios do direito divino, em nome do qual se cometiam todas as barbaridades. Então, o século XVIII, estamos falando agora de 200, 300 anos atrás, nem isto, nós já começamos a ter um novo grupo de espíritos reencarnantes. É interessante como gradativamente vão vindo os espíritos conforme a necessidade coletiva. Então, nós vimos que há séculos atrás foi vindo o pensamento, é necessário universidades, é necessário estudarmos. Agora nós estamos naquele grupo, já vimos o grupo das artes, que vieram principalmente na Itália, com as esculturas, com os quadros, com aquele trabalho maravilhoso nas pedras. Agora nós estamos diante da filosofia e diante da ciência, em especial na França. O século XVIII já começa aquele entoar da França sendo o país das luzes, onde emergeria os pensamentos de fraternidade, igualdade, liberdade, mas acima de tudo, onde nós teríamos também grandes inovações, grandes cientistas, grandes pensadores, grandes filósofos, alguns políticos que se destacaram pela generosidade. Então nós percebemos que tudo tem o seu momento. A nossa dimensão, ela não evolui assim a passos largos. Às vezes olhamos de um século para o outro, às vezes é o único ponto que chama atenção. Olha que interessante, melhorou nisto. Mas faz parte. A nossa evolução ainda é lenta. A maioria das pessoas que estão hoje encarnadas ainda são ociosas espirituais. Ainda não trabalham os seus sentimentos, ainda não olham acima do que a maioria das pessoas olham, não enxergam o que a maioria das pessoas enxergam, não conseguem ainda ter aquela bondade. Por isso que a modificação, ela não pode ser radical. Ela não pode ser drástica. Às vezes olhamos para o mundo, nesse momento pandêmico, por exemplo, que já arrasta para quase 1 ano e meio, para quase 18 meses, e nós vemos assim, como é que pode? Pessoas até hoje fazendo isso, fazendo aquilo, será que não vão despertar? E muitos esperando apenas a vacina para retornar àquela rotina antiga. É uma realidade triste, mas é uma realidade.
Não caiu ainda a ficha para muitas pessoas do convite espiritual que nos assola. Feliz aqueles que têm olhos para ver. Então, nesse momento, já começou a vir aqueles pensadores, aqueles princípios, aquelas frases que ajudariam com que despertássemos um pouco mais. Ah, então quer dizer que toda a França despertou? Não, pelo contrário, uma minoria, como sempre. O mundo de provas e expiações, que é o que estamos na atualidade, Kardec diz uma única frase o que significa ele: predomínio da maldade. O que isso significa? A maldade, a ilusão, a posse ainda regem a vida de muitos. Como poder falar de bondade? Como poder falar de amor? Como poder falar de sabedoria? Como poder falar de coisas que transcendem o imaginário do homem comum, da mulher comum, sendo que a maioria ainda não saiu do analfabetismo espiritual? Hoje nós somos um país, um planeta, por que não dizermos, em que a cultura já chegou em muitos lugares, mas e o analfabetismo espiritual? O analfabetismo da educação, dos bons modos, dos bons costumes, do princípio de vermos o outro como também uma pessoa que tem necessidades e que pensa. Então nós desenvolvemos muito a intelectualidade, mas a moralidade ainda está muito aquém de tudo aquilo que poderia ser. E encerra Emmanuel sobre este tema dizendo a nós: vamos encontrar nessa pleiade de reformadores os vultos veneráveis de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Quesnay. Suas lições generosas repercutem na América do Norte, como em todo o mundo. Entre cintilações do sentimento e do gênio, foram eles os instrumentos ativos do mundo espiritual para a regeneração das coletividades terrenas. Historiadores a que, numa característica mania de sensacionalismo, não se pejam de vir a público asseverar que esses espíritos estudiosos e sábios se encontravam a soldo de Catarina II da Rússia e dos príncipes da Prússia contra a integridade da França, mas semelhantes afirmativas representam injúrias caluniosas que apenas afetam os que as proferem, porque foi dos sacrifícios desses corações generosos que se fez a fagulha divina do pensamento e da liberdade, substância de todas as conquistas sociais de que se orgulham os povos modernos. Então, olha o sacrifício desses espíritos. Reencarnaram, deixaram seu contributo, alguns mais fiéis com o compromisso que assumiu no mundo espiritual, alguns com mais dificuldades. Os detratores sempre tiveram, e enquanto permanecermos neste mundo regido pela maldade, ainda permanecerão, mas o exemplo, as falas, o convite, caminhou pelo mundo. Saiu da França numa época em que as notícias não corriam nem de perto com a celeridade que se corre hoje. Chegou esses pensamentos, chegou esse princípio de respeito. Seria muito bom se nós já tivéssemos dado ouvidos, dado importância ao convite que esses espíritos fizeram e fazem no ecoar da história. Sempre tivemos espíritos bem intencionados na arte, na religião, na política, na sociedade. O grande problema é que, como vivemos num mundo que o sensacionalismo fala muito alto,
São pessoas que muitas vezes passaram, não demos a devida importância, caiu no anonimato e hoje aqui na Terra pouco falamos. É interessante que há um texto de Kardec que fala assim: muitas pessoas, os espíritos dizendo a Kardec, muitas pessoas que vocês aí na Terra veneram, colocando nomes em ruas, em praças, nisso, naquilo, para nós não representa muita coisa. E existem muitas pessoas que hoje na Terra são verdadeiros anônimos, que para nós têm uma importância valiosíssima. Então nós percebemos que o trabalho no bem, ele não fica apagado, ele não fica esquecido. E aqui Emmanuel fala, por exemplo, das calúnias que foram realizadas, projetadas, arquitetadas para envolver esses nossos irmãos. Então olha que interessante, as trevas procurando sempre minar, sempre envolver a cabeça do ocioso, do invigilante, gerando aquelas confusões. As trevas sempre procurou tumultuar. Quanto mais atrasado moralmente o povo, mais eles ficavam felizes e mais ficam felizes. Por isso que eu noto que o convite que nós estamos tendo nos dias atuais, a nós os espíritas, é a nós mergulharmos no que vem a ser a fé. Fé não é simplesmente eu tenho fé. No que vem a ser o convite, a compreensão desta mensagem libertadora, do que vem a ser esse movimento todo que chega até nós, convidando-nos a doarmos um pouco mais do que temos, esta autonomia de ação, esta autonomia de bondade, esta autonomia para não cairmos também nos detratores, daqueles que trabalham com boa intenção, daqueles que fazem com fé, daqueles que ajudam e que cooperam. Encerramos neste momento o primeiro item proposto para o programa de hoje. E agora nós vamos para um intervalo, mas na volta nós vamos ver um outro tema interessante também, a independência americana. Lembrando que já no próximo programa nós vamos começar o capítulo 23, que é um capítulo que muitos gostam, a Revolução Francesa. É um capítulo apaixonante também, como todo o livro, e eu convido as pessoas a estarem estudando conosco. Vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Voltamos com o estudo do livro A Caminho da Luz, lembrando que ele é sempre feito com muita simplicidade, ele é feito com muito amor, ele é feito procurando seguir fielmente o que Emmanuel nos diz. Nós sempre rogamos aos benfeitores amigos que possam nos envolver, nos iluminar, transmitindo-nos tudo aquilo que precisamos para seguirmos firmes no postulado do amor, no postulado do entendimento, encontrando a base sólida para vivermos tudo aquilo que o Espiritismo nos ensina. Na questão 799 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se nós, os espíritas, temos algum opositor. E lá é explicado que sim, que o nosso inimigo é o materialismo, a ideia e o predomínio da matéria. Então hoje vamos lutar, vamos nos esforçar para vermos a vida com esse lado espiritualista, vendo o próximo como irmãos, aceitando as diferenças, vendo que o mundo que ainda vivemos é marcado pelas lutas, pelas desigualdades, e que eu tenho um grande convite à minha frente a desempenhar esse papel de amor, de responsabilidade, para com todos aqueles que eu me deparo no plano físico, quanto no plano espiritual. O tema que leremos agora, a independência americana. As ideias,
nobilitantes, dos autores da enciclopédia e das novas teorias sociais haviam encontrado o mais franco acolhimento nas colônias inglesas da América do Norte, organizadas e educadas no espírito de liberdade da pátria do parlamentarismo. O mundo invisível aproveita desse modo a grande oportunidade deliberando executar nas terras novas os grandes princípios democráticos pregados pelos filósofos e pensadores do século XVIII. E enquanto a Inglaterra desrespeita para com as suas colônias o grande princípio por ela própria afirmado de que ninguém deve pagar contribuições sem as ter votado, os americanos resolvem proclamar a sua independência política. Depois de alguns incidentes com a metrópole, celebram a sua emancipação em 4 de julho de 1776, organizando-se posteriormente a Constituição de Filadélfia, modelo dos códigos democráticos do porvir. Então, olha que fato interessante o que nós estamos vendo hoje, que os Estados Unidos, as colônias inglesas aqui na América, eles tinham já um pensamento mais adiantado do que esse período no Brasil. Então nós vemos que intelectualmente eles já estavam vendo o que nós estávamos muito longe para vermos, para aceitarmos, e eles já estavam com a ideia, por exemplo, do parlamentarismo, eles já estavam com aquela ideia de não pagar impostos não devidos e até mesmo mandar uma quantia maior para a sua capital, a Inglaterra, mediante a eles também terem muito o que fazerem. Nós sabemos que os estados tinham também constantes guerras, principalmente entre o norte e o sul e o norte. A história mostra para todos nós esses conflitos, até que teve a oportunidade da calmaria, mas é interessante como que eles já tinham esse pensamento de dar voz ao povo. E em 1700 e pouco, eles saíram do jugo da Inglaterra. Eles se autoproclamaram, eles procuraram a sua independência. Isso daí no Brasil veio acontecer há mais de um século depois que nós tivemos a nossa independência, e eles já tinham a independência, então já tinham aqueles pensamentos de não ficar apenas e tão somente obedecendo às ordens que vinham da capital. É interessante porque nós ansiamos muito por liberdade. E olhamos que nesta época a liberdade era quase nula para aqueles que eram de classes mais pobres. Nós vemos como a vida humana, ela ainda até hoje, ela ainda tem pouco valor. A sociedade nos olha como um número, principalmente no quesito profissional. Amanhã eu não estou, irão colocar um outro desempenhando o meu papel. Isto fez com que tivéssemos uma deficiência no modo das nossas relações interpessoais. Por mais que eu saiba que ninguém é insubstituível, o convite que nós vemos e Emmanuel de quando em quando ressaltando é a valorizarmos a vida humana, é a valorizarmos o exemplo das pessoas, a dignidade, nós vemos o respeito que precisamos de uns para com os outros. Nós vemos que, apesar de Jesus há 2000 anos ter nos ensinado a nos colocarmos no lugar do outro e a fazermos ao outro o que gostaríamos que ele nos fizesse, nós percebemos que eu faço para o outro o que desejo e desejo que o outro me dê o melhor. Nesse momento evolutivo da Terra, gradativamente vai culminando a termos a democracia que temos hoje.
E é interessante que em pleno século XXI, nós ainda temos países como a Coreia do Norte, com um regime ditatorial, um manda e todos obedecem, desenvolvendo um arsenal bélico invejável pelo tamanho e pela riqueza daquele país. E nós vemos que a vida humana, hoje nós falamos ainda muito de guerra. Se matar 100 mil é efeito colateral. Se matar 50 mil, não, são 50 mil famílias envolvidas. São 100 mil famílias envolvidas. Aquela ânsia de o domínio, aumentar terras. E nós vemos que a vida humana sempre foi marginalizada, sempre foi diminuída, sempre foi trabalhada com uma importância muito pequena. Então eu vejo que precisamos urgentemente, espíritas e não espíritas, cristãos e não cristãos, porque a verdade não está apenas no cristianismo, e não é apenas o cristão que irá para um lugar melhor para o outro lado, porque se fosse assim, como é que ficariam as pessoas que não pensam, que não agem conforme os preceitos de Jesus? Por exemplo, pegar apenas o exemplo de 2 países enormes que não conhecem Jesus, a China e a Índia, juntando os dois, dá uma população imensa do todo que vive aqui no planeta Terra. Todos que praticam o bem, todos que conseguem viver a lei da fraternidade, todos que conseguem ver o próximo como irmão, já conseguem trabalhar aquele sentimento de que, para que o mundo melhore, eu tenho que me melhorar. Mesmo que eu faça uma vida inteira e eu não veja os frutos imediatamente. Muitas pessoas dizem assim para mim: André, eu estou tão desanimado com o planeta. Eu procuro fazer isto, eu procuro fazer aquilo outro. E eu vejo que as pessoas não dão a devida importância. É um engano nosso. As pessoas veem o nosso exemplo, como nós vimos nesta época da narrativa. Vê o nosso exemplo. Lá nasceu o estágio embrionário do que hoje nós somos herdeiros da democracia. Nasceu pequeno, mas hoje precisamos amadurecer. Pode ser que o nosso exemplo vá frutificar, vá florescer, vá produzir no meio da nossa família apenas no amanhã. E pode ser que nem vejamos com os olhos da carne. Outra atitude do bem, quando eu faço o bem, quando eu procuro o melhor para uma coletividade, quando eu compreendo que perante Deus todos nós somos iguais e que as classes sociais ainda são importantes para a nossa sociedade, eu começo a fazer o bem pelo bem. Eu começo a fazer o bem pelo amor ao bem. Eu começo a ajudar pelo amor ao ajudar. Eu vou mudando aquela conotação, eu vou mudando aquela forma de encarar a minha realidade. Eu tiro aquele peso do sacrifício, aquele peso da lástima, aquele peso de que, olha o esforço, e eu passo a dar aquela conotação real. Eu faço bem porque eu compreendi a importância do bem. Eu faço bem, eu colaboro, eu somo, eu faço isto, porque eu entendi a ciência, a filosofia, o entendimento que está por detrás dela. E quando eu entro e mergulho neste convite, naturalmente eu entro num mundo novo. Eu entro no mundo das ideias, eu entro no mundo em que eu consigo já ver que existe uma solução, começando a partir de mim. Então, o que nós somos herdeiros hoje começou em séculos atrás. Seja na França, seja na Inglaterra, seja florescendo primeiro nos Estados Unidos, chegando até nós.
O importante é caminharmos sempre para frente. O importante é vermos que todos temos importância e que não somos número. Não podemos nos tratar como número. Nós somos um filho de Deus, com papéis, oportunidades e compromissos diferentes. Estamos já caminhando para o encerramento do nosso programa, do nosso estudo. Gostaria de convidar as pessoas a se inscreverem e habilitarem as notificações no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Há poucos meses atrás, criei um blog, andreluizvilar.com, e eu convido os amigos que estão me acompanhando neste momento a estarem comigo, acompanhando também as matérias, as postagens. Deixe o seu comentário. Se foi do seu agrado, compartilhe, ajude na divulgação. E se você já está nos assistindo pelo YouTube, deixe o seu like no vídeo, deixe o seu comentário no vídeo e compartilhe, já que Emmanuel disse através de Chico Xavier que a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. A partir do programa que vem, nós vamos dar início ao capítulo 22, que tem como título central a Revolução Francesa. Votos de muita paz, de muita luz e até o próximo programa.